Oi, oi, oi! Vamos começar a nossa leitura de hoje. Quero agradecer a todas vocês que aqui estão pela confiança de nós juntas e nessa jornada, nessa viagem de conhecimento. E hoje vamos estar iniciando a leitura do capítulo Caminho de Esperança. Quem aí já tem esse livro? Sejam todas bem-vindas, eu sou Sueli Arruda, psicanalista clínica, e amo ler, a leitura tem transformado a minha vida, a leitura tem me trazido muito conhecimento, muita descoberta através dessas viagens de leituras. Então, convido você a começar a se permitir fazer aquilo que gosta. Você gosta de ler? Tire um tempo todos os dias para ler. Sueli, eu até tenho vontade, mas eu não consigo. Então vamos ter consciência daquilo que precisamos fazer para a gente ter esse hábito. Porque tudo é através de novas sinapses transformadas no nosso cérebro para que possamos ter novos hábitos. Então quem tem o livro, vamos iniciar. Para você que não tenha, fica aqui comigo que eu vou estar lendo, eu vou estar compartilhando com você a leitura desse livro, Caminho de Esperança. Esse livro traz para nós o quê? Ter esperança, até mesmo dentro do caos, até mesmo diante das nossas dificuldades, nós temos um olhar diferente para a vida, né? Então vamos começar pelo prefácio. A vida é uma jornada única e inigualável. Ela é cheia de curvas inesperadas. Temos tantas bagagens emocionais e bifurcações que nos convidam a escolher entre o medo e a coragem, a ressignificação e a esperança. Pois o livro que você tem em mão não é apenas um texto. Ele é um mapa, ele é um guia, é um conduzirá por essa estrada. Ela é complexa e fascinante, que chamamos de vida. Sim, vida. Eu tenho uma vida, você tem uma vida. Cada nós vivemos uma história diferente, mas é uma vida. Mas do que isso, ela nos mostra que essa experiência nos precisam definir que somos, mas podemos nos transformar em versões mais fortes e resilientes de nós mesmos. Então, cada capítulo deste livro é uma parada estratégica nessa jornada que nos convida a refletir. Convido você a refletir. Sim, refletir sobre a sua vida, do que você tem vivido. Porque cada pessoa que viveu sabe o que viveu. E a nossa história é a melhor história, a mais linda de todas. Você gosta da sua história? Eu falo porque eu não gostava da minha. E quando eu descobri a profundidade da minha história, do que eu vivi, do que eu suportei, do que eu aguentei, hoje eu amo a minha história. Eu tenho prazer em contar da minha história. Porque são poucas pessoas que iam superar o que eu superei. Então a gente tem que se sentir vitoriosa diante das nossas histórias. Então é muito importante nós olhar para a nossa história com um olhar diferente. Olhar para a nossa história com um olhar diferente, com um caminho de esperança. Porque se nós não tivéssemos esperança lá atrás, nós não estaríamos aqui. Então vamos à introdução desse capítulo, que começa assim. Caminho de esperança. A vida é feita de caminhos. Alguns são retos e iluminados, outros têm curvas sombrias. Não é verdade? O importante é saber que mesmo nas estradas mais perigosas, a esperança pode ser o nosso mapa. A esperança tem que ser o nosso mapa. Você já se sentiu como se estivesse uma estrada que não leva ao destino? Você já se sentiu que não tinha esperança no seu dia a dia, na sua história que você tem passado? Como se, apesar de caminhar, permanecesse no mesmo lugar? Verdade, seja dita, a vida é um caminho cheio de curvas. A vida é um caminho cheio de curvas, buracos e obstáculos.
mas também é repleta de possibilidades. A vida é repleta de recomeços e esperança. Talvez você esteja aí parado. Talvez você esteja aí parado em um trecho difícil da sua vida. Uma crise familiar, ou financeira, profissional ou espiritual. Pode ser que memórias esteja paralisando ou que dores ainda persistam como uma ferida que não cicatrizou. Qual é a sua ferida, amada, que está aberta e ainda não cicatrizou? Vamos refletir? O que você está sentindo? O que é que está te paralisando? Vamos trazer essa reflexão para a nossa vida, para a nossa história? O que você viveu na sua vida que te paralisou e até hoje você não consegue sair do lugar? Independentemente da sua situação, as mensagens central deste livro é que existe sim um caminho de esperança. Por mais difícil que a jornada possa ser, há sempre uma luz no fim do túnel, um aprendizado em cada queda, em cada propósito, em cada lágrimas. Você já parou para pensar no quanto a vida pode ser complexa? Quantas vezes se sentiu preso em um ciclo infinito de tentativas e erros? Como se estivesse correndo em uma esteira? Você pode ser uma daquelas pessoas que começa tudo com entusiasmo, mas na metade do caminho é vencida pelo cansaço, medo ou sensação de incapacidade. E quase como se procrastinação tivesse assinado um contrato vitalício com você, não é mesmo? O que está te paralisando? O que você está procrastinando? É uma leitura de um livro? É algo que você começa e não termina? É um curso? O que você começa e não termina? Porque tudo que você faz, você deixa pelas metades? O que causou tudo isso? Estamos aqui nos analisando. Sim, dentro da leitura a gente aproveita e nos analisa. Por isso que a leitura nos traz transformação de dentro para fora. E é possível que seus medos sejam mais específicos. Baratas, dirigida, falar em público. Às vezes você tem medo de baratas, você tem medo de dirigir ou falar em público. Ficar sozinha, envelhecer ou até morrer. Às vezes o medo parece ser a trilha sonora da nossa vida, tocando sempre que damos um passo em direção ao desconhecido. Você tem medo de tentar e falhar? Ou de tentar e dar certo? Afinal, o que você faria se realmente conseguisse o que tanto deseja? Dá para acreditar que até o sucesso pode ser assustador? Até o sucesso nos assusta. Por que será que temos medo de crescer? Por que será que às vezes tem medo de nos aparecer? É medo do que o outro vai falar? Do que o outro vai pensar de nós? Existe ainda os que vivem em um estado perpétuo de insatisfação. A famosa gangue das reclamações crônicas. E aquelas pessoas que reclamam do calor, mas também reclamam do frio, elas reclamam do trânsito, elas reclamam do congestionamento, mas também das ruas vazias. Gente que reclama do trabalho, mas também não sabe o que fazer com o tempo livre. Quem sabe você conhece alguém assim? Ou se for honesto consigo mesmo, é provável que você seja esse alguém. Seja honesta com você mesmo. A leitura vai trazer um confronto com nós mesmos, para nós precisar olhar para nossos erros, para os nossos defeitos, para que com esse conhecimento, que a gente tenha aquela reflexão e quando a gente tem consciência dos nossos erros, a gente passa a mudar. Porque só conseguimos mudar o que temos consciência. Quem sabe você é essa pessoa. E é claro, não podemos deixar de mencionar os super-heróis, os fofoqueiros, né?
sempre pronto para oferecer uma solução mágica para a vida alheia. Embora suas próprias vidas pareçam um quebra-cabeça sem metade das peças. São especialistas em dar conselho, não solicitados, mas não conseguem olhar para dentro de enfrentar os seus próprios monstros. Quais são os seus monstros? Quais são os meus monstros? Os meus gigantes? Quais são os seus monstros, os seus gigantes que está aí dentro da sua mente? Só você consegue ver as vozes internas. As vozes internas são os nossos monstros. Este livro é um convite para você enxergar os diversos caminhos da vida com outros olhos. Olhos de esperança. Seja qual for o desafio que esteja enfrentando, existe uma saída, um propósito e principalmente força dentro de você para seguir adiante. A esperança não anula nenhuma dificuldade, mas ilumina o caminho e nos lembra de que vale a pena continuar. De fato, existem momentos em que somos confirmados de uma forma tão avassaladora que até a nossa fé, que deveria ser o nosso alicerce, ela parece enfraquecer, ela parece estremecer. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Aqui a autora começou a falar da vida dela, né? Ela sempre acreditava em Deus. A vida foi moldada por princípios bíblicos e eu estava firme em minha caminhada espiritual. Pelo menos era o que pensava. Mas em um momento de perda, eu encontrei-me diante de um abismo. Minha filha Letícia havia nascido no dia do meu aniversário. Uma coincidência que parecia divina e especial. Porém, em poucos dias ela partiu e a alegria transformou em uma dor indescritível. Imagina, gente, no dia do aniversário, ter a primogênita, a filha, nasceu no dia do aniversário e naquele mesmo pouco tempo ela deixou de existir, ela perdeu a sua filha. Imagina a dor que ela passou. Nós não tem nem dimensão do que é essa dor. Eu lembro-me de perguntar a Deus, por que comigo, Senhor? Por que minha filha? Por que justa minha filha? E o silêncio que recebi como resposta parecia mais ensurdecedor do que qualquer grito. Eu senti-me traída, eu senti abandonada, eu me senti ignorada pelo Criador a quem havia confiado a minha vida. Foram nesses de luta interna, foram meses de lutas internas, nos quais eu confesso que tive emburrada com Deus. Ela se emburrou com Deus, ela ficou de mal com Deus. Não havia deixado de crer no Senhor, mas a minha comunicação com Ele fora rompida. Repetia para mim mesma, eu continuarei seguindo os princípios, mas não quero conversar com o Senhor. Porque ela estava na fase da negatividade, ela não estava aceitando, ela não aceitava o que aconteceu. E quando a gente não aceita, a gente se fecha, a gente não consegue ver o outro lado, a gente não entende. Nesses meses eu vivi uma crise intensa. Eu questionava tudo, se Deus é bom, por que Ele permitiu esse sofrimento na minha vida? Se Ele é justo, por que há tanta injustiça no mundo? Se Ele é amor, por que Ele me deixou sentir tanto abandono? Ao mesmo tempo, a minha mente era invadida por aquelas vozes internas, vozes de culpa, autocrítica e acusação. Eu perguntava-me se havia feito algo errado, se eu era boa o suficiente ou se aquilo seria algum tipo de castigo. Essas indagações se transformaram em um fardo insuportável. Porque quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de prova, a gente sempre acha, é um castigo de Deus? O que foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado para mim estar merecendo passar? Não é verdade? Fala aí, pensa aí, reflete aí comigo. Se não faz todo sentido, o porquê que eu estou vivendo isso? Em contrapartida, mesmo quando a chave está sendo ignorada por Deus, Ele nunca fez isso. Pelo contrário, Ele estava presente nos detalhes.
E uma amiga que ligava só para dizer oi, 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 uma palavra de consolo que vinha de um desconhecido, ou até mesmo em uma música que por acaso parecia falar diretamente comigo. Deus não gritava, mas sussurrava. Foi quando um dia, no auge da minha dor, uma frase levou a conversa com o Senhor novamente. Eu nunca disse que você não enfrentaria dores. Disse que não estaria com você em cada uma. Essa verdade me atingiu como um raio. E eu percebi que o problema não era a ausência de Deus, mas minha incapacidade de enxergá-lo ao meio da tempestade. Ela começou a entender. Aos poucos eu comecei a me permitir a sentir a dor. Eu comecei a chorar na presença do Senhor e admitir a minha raiva e decepções. Foi nesse processo de vulnerabilidade que minha alma começou a ser restaurada. Eu percebi que questionar a fé não é o fim do relacionamento com Deus, mas na verdade pode ser o início de algo mais profundo. Questões genuínas abrem espaço para respostas sinceras. E o Senhor não teme nossas perguntas. Ele é grande o suficiente para suportar as nossas dúvidas, humilde o suficiente para nos abraçar em nossa fragilidade. Hoje, ao olhar para trás, eu entendo que aquela experiência que me moldou de uma forma que nenhuma outra poderia ter feito. E ela me ensinou sobre a fragilidade da vida, a importância de valorizar cada momento e, acima de tudo, sobre a graça divina. Não mentirei dizendo que entendi todos os porquês. Talvez nunca entenda, mas uma coisa ficou clara. Não se trata de ter todas as respostas, mas de confiar em quem segurar a minha mão enquanto passo por momentos de dúvida. Ela entendeu que mesmo diante da dificuldade, ela se sentia desprezada, mas tinha alguém ali, que era o Espírito Santo, segurando na mão dela, que jamais a deixou abandonada. Essa experiência também me tornou uma pessoa mais empática, compreendi que a dor do outro é única e que muitas das vezes o melhor que podemos oferecer não são palavras, conselhos ou soluções prontas, mas nossa presença. A nossa presença, enfim, esse é apenas o testemunho de uma mãe que, ao enfrentar o luto, ressignificou a sua fé e a maneira de enxergar certas questões. Minha reflexão não se restringiu à situação específica que mencionei, mas também passei a pensar sobre os desafios cotidianos que todos enfrentamos, como crises conjugais e conflitos familiares. Quem não passa por dificuldade? Qual é a sua crise? É no casamento? É com seus filhos? É no seu trabalho? Com quem é? Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Imagino não ser surpresas nenhuma que relacionamento seja uma das maiores fontes da crise pessoais. Você já se sentiu como se estivesse em um casamento no qual um não escuta o outro? Pessoas que se relacionam, mas que o casal não tem aquela intimidade de conversa, de diálogo, de um escutar o outro? Como se fosse dois estranhos dividindo o mesmo teto? Como se morasse junto, mas não fosse debaixo, mora junto, mas não tem a mesma conversa, não tem a mesma fala. Quem aí já passou por isso? Quem aí conhece alguém que passa por isso? Talvez você e seu cônjuge sejam tão diferentes que encontrar um ponto de equilíbrio pareça impossível. Como água e óleo, como fogo e gelo. Se ao mesmo fosse como água e vinho, talvez até pudesse se misturar. Quantas diferenças, meu Deus. Duas pessoas morar debaixo do mesmo teto, mas não ter
os mesmos pensamentos, a mesma comunicação, e se tornam como se fosse fogo e gelo. O fogo queima, né? Devora, o gelo derrete, então não pode pôr o fogo perto do gelo. E a mesma coisa, a água e o óleo, elas não se misturam. Quem aí já fez essa experiência? Pegar óleo e colocar na água e tentar misturar? Não misturam. Quando se trata de filhos, a dinâmica também é complexa. Ele nos ensina muito sobre o amor, a paciência e ironicamente, também sobre como perdê-la. Quem nunca enfrentou uma crise de autoridade tentando educar um adolescente que parece ter vindo com um manual e uma língua desconhecida? Quem aí passa por um momento difícil com filhos adolescentes? Né? Quem aí nunca passou por ter que enfrentar esses momentos e não saber como lidar e pedir sabedoria ao Senhor? Ou talvez o problema seja o ninho vazio. Ninho vazio, gente. Ninho vazio, ou a dor do ninho vazio. Aquele silêncio incomoda que fica quando os filhos crescem e saem de casa, deixando um vácuo que você não sabe como preencher. Quem aí já passou pela dor do ninho vazio? A casa cheia, depois os filhos crescem, casam, vão embora, vão trabalhar, vão morar na faculdade e você se sente um ninho vazio. Precisa preencher esse vazio. Precisa descobrir os seus valores, precisa saber do que você gosta para você preencher. Por fim, não podemos ignorar os traumas mais profundos. Abuso sexual, violência doméstica, traições, que deixam marcas invisíveis, mas dolorosas. Qual foi o abuso que você viveu e deixou marca dolorosa em você? São cicatrizes que, embora silenciosas, elas continuam e sangram em momentos inesperados. Ainda por cima, acaba afetando a nossa vida íntima, abalando a nossa autoestima e enfraquecendo a nossa capacidade de confiar novamente. Entre tantas questões emocionais e relacionais, há outro aspecto que permeia nossas vidas. Por exemplo, o dinheiro. Você pode ser uma daquelas pessoas que trabalha sem cessar, mas nunca parece progredir em nada. Quem aí tem o trabalho como fuga, para não olhar para a sua realidade? Quem aí não tem tempo, não descansa? Mas, apesar disso, é apenas um mecanismo de defesa. É uma fuga para que você trabalhe sem parar e você não vê prosperidade. Um boleto após o outro, contas acumuladas, cartões de crédito estourado. Meu Deus! Por outro lado, é possível que você tenha recursos financeiros, mas ainda assim não consiga se sentir seguro. O medo de perder o que conquistou é tão paralisante quanto a angústia de não ter o suficiente. Como se não bastasse, o trabalho tão relacionado ao dinheiro também nos impõe suas próprias dificuldades. Quem sabe você esteja preso em um emprego que consome sua alma. Sem ver uma saída, pode ser que o problema seja exatamente a ausência de trabalho, acompanhada daquela sensação de inutilidade que vem com os desempregos. Dinheiro é só papel, mas a falta dele pesa como chumbo na alma. Olha quanto exemplo. Continuando, e o que quer dizer o respeito? E o que quer dizer a respeito das crises espirituais? Olha só, o que quer dizer a respeito das crises espirituais? Assim como eu e você pode ter se perguntado: onde estava Deus? Onde estava Deus quando mais precisei? Questionar a fé é dolorosa, mas não encontrar a resposta pode ser ainda mais. Muitos cristãos se tornaram ateus depois de se decepcionarem. E talvez você seja um. Talvez você esteja passando por esse processo de nem acreditar, nem ter mais fé. Porque na hora que você se viu sozinha, a primeira coisa que pensou: Deus me abandonou. Ele não me viu, Ele não está me vendo.
Ou quem sabe tenha sido ferido por um sistema religioso legalista, que colocou mais ênfase em regras do que na graça. Você pode ter se afastado da religião por encontrar mais julgamento do que acolhimento. Mas a boa notícia é que mesmo no deserto espirituais existe água. Deus não nos abandona mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Às vezes Ele está apenas nos preparando para algo maior. Talvez tudo isso que você esteja vivendo é Deus te preparando para um futuro melhor, um propósito melhor. E como é que você vai se preparar se você não passar por essa situação? A doutora Ângela, a escritora desse livro, ela passou pela perca da sua filha. Ela sentiu todas essas dores, era Deus preparando ela para que hoje ela tivesse um propósito, que ela, através daquela dor, ela poder encorajar milhões de pessoas, milhões de mulheres, para que ela viesse contar o que ela viveu e através da dor dela, ela tem ajudado muitas pessoas. Então, talvez você também esteja passando por isso. Você não está entendendo a sua dor hoje, mas depois você vai entender. O meu caso, um exemplo meu, há 3 anos atrás, se eu fosse a Sueli diante de 3 anos atrás, jamais eu estaria aqui. Mas eu precisei viver na pele também, dores psicossomáticas. Eu precisei viver dias horríveis na minha vida lá atrás, até querer tirar a minha própria vida, e o Senhor estava trabalhando em mim, para que hoje eu estivesse aqui gravando para você esse livro, para que você inspirasse em mim através da leitura, através da terapia, da psicanálise. Então, cada dor que nós estamos vivendo é algo o Senhor tratando em nós. Então, vamos olhar com mais carinho para a nossa dor? Caso tenha se identificado com alguma dessas circunstâncias, este livro é para você. Não se preocupe, você não está sozinha. Às vezes as situações desencadeiam gatilhos emocionais que ficam escondidos em nossos inconscientes, influenciando nossas atitudes e decisões sem que percebamos. Escrevi este livro como um manual terapêutico, como um guia que conduzirá você em uma jornada de autoconhecimento e cura. Com base no método que eu desenvolvi ao longo de mais de 20 anos de trabalho, ele reúne o chamado da ciência dos 3 P's, que é a psiquiatria, é a psicologia e a psicanálise. E é fundamentado na espiritualidade judaico-cristã. Deus não nos abandona, mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Então eu sugiro também tarefas práticas, reflexões e atividades que ajudarão a você a descobrir-se e enxergar a área em sua vida que precisam de atenção e cuidado. Amar-se, aprender a olhar para si mesmo com a compaixão, deixando de lado as críticas destrutivas. Entender-se, compreender a origem das suas feridas e começar o processo de cuidar e de se curar. Essas ferramentas ajudarão você a trilhar o caminho da sua vida com mais firmeza, coragem, determinação, rumo aos seus sonhos e, quem sabe, poderão alcançar um novo patamar. Afinal, os sonhos de Deus para você são infinitamente melhores e maiores do que qualquer coisa que você possa imaginar. Portanto, respire fundo e organize a bagagem e embarque comigo nessa jornada de descoberta e aprendizado e fé. E vamos, para essa mensagem aqui. A boa notícia é que mesmo nos desertos espirituais existe água. Deus não nos abandona. E trazendo para você isso aqui foi apenas, gente, o prefácio, Foi apenas o início. Então, quando a gente olha para o capítulo 1, o que você não sabe sobre si mesmo pode mudar a sua vida. O que você não está sabendo sobre si mesmo, que pode mudar sua vida? Essa pergunta, ela é fantástica. A cada autodescoberta encontramos novos
vertentes a respeito de quem somos e do que somos capazes. Explorar o nosso interior é identificar os traumas que nos levam a agir em saber por que o fazemos de determinada maneira e como desenterrar um tesouro escondido que pode transformar a nossa vida. Você já se perguntou por que reage de forma exagerada em certas situações? Você já se perguntou por que você faz certas coisas que você não quer fazer? Essas são momentos de reflexão para nós olhar para dentro de nós. Essas perguntas aparentemente simples é a porta de entrada para o universo complexo de autodescoberta. Exatamente. Nesse capítulo falaremos sobre como traumas e o inconsciente moldam a nossa existência, de maneira que muitas das vezes nem percebemos que é através do nosso trauma, das nossas feridas emocionais, que a gente se comporta do jeito que nós não queremos se comportar. Nós usaremos uma abordagem prática e acessível que mesclará conceitos de psicanálise, fundamentos judaico e cristãos. Exatamente. Mas antes de qualquer coisa, imagine a seguinte situação. Você está em uma reunião de trabalho e no meio da sua fala alguém o interrompe e de repente você fica furioso e reage de um modo desproporcional. Por que será que você reage assim? Essa reação pode ser o indicativo de um trauma emocional não resolvido. Algo que está acontecendo, algo que está escondido em seu inconsciente e continua afetando a sua ação e emoção diária. Agora pense junto comigo em um momento que você teve uma discussão com seu cônjuge sobre algo trivial, como quem buscaria filho na escola. Você perde a paciência e reage de forma exacerbada. E é provável que sem sentimentos de desvalorização ou rejeição que você carrega desde a sua infância esteja por trás disso. Às vezes, nesses momentos, você é trazido lá do seu inconsciente, momento que você viveu lá na sua infância e você trouxe na vida adulta o comportamento, assim como você reagiu na sua infância. Então, considere outras situações. Sua filha chega tarde em casa e você reage com muita raiva intensa, muito além do que a situação justifica. Isso pode estar ligado a um medo de perder o controle ou de não ser respeitado, possivelmente enraizado em experiências passadas. Exatamente, tudo isso precisa ser analisado para você ver o que você viveu e não foi ressignificado. Esses exemplos ilustram bem como os traumas não resolvidos podem se manifestar de forma inesperada em situações do dia a dia. O processo de compreender e trabalhar esses sentimentos tende a ser desafiador, mas é essencial para alcançar equilíbrio emocional e uma vida melhor. Por exemplo, eu lembro-me da irritação que sentia ao chegar em lugares onde as pessoas ofereciam café. No entanto, o motivo dessa irritação é até lembrar que, quando eu era uma criança, minha mãe não fazia café em casa e costumava brigar comigo quando eu pedia café na casa dos outros. Olha que coisa profunda. Ela não gostava do café, né? Porque quando falava sobre café, porque na infância dela, a mãe brigava quando fazia café em casa e costumava brigar quando ela pedia café na casa dos outros. E ela não sabia até ela parar e foi buscar das caixinhas de memória, de recordação, até encontrar o porquê que ela se sentia mal e ela sentia raiva e ela, se sentia daquele jeito. Um dia ela comprou um bule, fez uma quantidade enorme de café e me obrigou a beber tudo de uma vez só. A mãe dela fez isso com ela quando era pequena. E ela passou mal e desde então o meu inconsciente escondeu essa memória traumática, fazendo-me mentir para mim mesma, dizendo que eu não gostava de café.
ela dizia que não gostava, mas não é que ela não gostava, é porque através do café, a mãe dela fez ela ter que tomar muito café, né? Então, através disso, o inconsciente dela arrumou um mecanismo de defesa para proteger ela dessa dor e ela passou a mentir falando que não gostava de café. Aos 40 anos, eu acabei cedendo à pressão psicológica acompanhada de uma leve chantagem emocional do meu marido, que é especialista em fazer cafés diferenciados. E ele me convenceu a tomar uma xícara de café gelado. Ao dar o primeiro gole, minha mente viajou no tempo. Eu lembrei-me da delícia que era o sabor e o cheiro do café que minha infância me trouxe. Havia sido tratado como os frutos proibidos e que por obediência eu havia parado de beber. Outra história que envolveu a compra de sapato. Geralmente eu comprava 3 pares do mesmo modelo e não entendia o porquê. Até que durante um atendimento no consultório com uma cliente que tinha uma mania semelhante, o meu inconsciente abriu uma caixinha do passado. Eu lembrei-me de uma frase dita pela minha mãe. Durante a infância, você só pode ter pregos nos pés, porque estraga todos os meus sapatos. Portanto, eu cresci com o medo inconsciente de estragar meus sapatos e desenvolvi o hábito de comprar vários pares do mesmo modelo. Meu Deus, como isso é forte, né? Essas descobertas são libertadoras e, assim como histórias cotidianas, pode nos levar a desvendar questões mais graves, como o motivo de não gostarmos de intimidade na vida a dois. Talvez você tenha ouvido que o sexo serve apenas para procriação e que a mulher não passa de um objeto. Ou, quem sabe, disseram que filhos só geram despesas. Portanto, você passou a sabotar a ideia de maternidade ou paternidade. Essas crenças limitantes muitas das vezes são frutos de traumas dos nossos pais, combinados aos nossos próprios e as palavras que ouvimos, e elas ficam guardadas em nosso inconsciente e potencializam os demais traumas que carregamos. Como é possível concluir a partir do pensamento freudiano, que trauma não resolvido permanecem vivo no inconsciente, influenciando de maneira silenciosa nossos pensamentos e emoções e comportamentos. Todo trauma não resolvido, ele fica ali, batendo na porta dos pensamentos, ele fica sendo repetitivo. Por isso é muito importante nós ressignificar nossos traumas. A Bíblia também nos deixa questões da alma passarem em branco. Passagem como: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, eu agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Está em Salmo 73, 21 e 23. Ou, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Salmo 34, 18. Ela ressalta que o reconhecimento e o tratamento de traumas são tanto uma questão emocional quanto espiritual. Traumas emocionais são experiências negativas que deixam marcas profundas em nosso psique e pode moldar o nosso comportamento e a maneira como enxergamos o mundo. A boa notícia é que, ao entender e ressignificar essas questões, podemos nos libertar das influências negativas e viver de forma mais plena e equilibrada. Estamos chegando no final já, gente. O poder da autodescoberta. Descobrir que somos de verdade é essencial para crescermos como pessoas e nos sentirmos bem. Quando entendemos melhor os nossos próprios sentimentos, os medos e o desejo, conseguimos tomar decisões
que realmente fazem sentido para nós. Esse processo de olhar para dentro não há melhora para a nossa saúde mental. Esse processo de olhar para dentro não só melhora a nossa saúde mental, mas também nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais força. Sem contar que conhecer a nós mesmos nos permite ter relacionamentos mais autênticos e significativos, pois passamos a ser mais sinceros conosco e com os outros. Afinal, é por meio da autodescoberta que encontramos caminhos para uma vida mais feliz. Não é à toa que o aforismo "conhece-te a ti mesmo", oriundo da Grécia Antiga, continua relevante hoje em dia. O autoconhecimento é a base de toda a saúde mental. Carl Jung complementou essa ideia ao afirmar que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Suas palavras destacam a importância de explorarmos o nosso interior a fim de alcançarmos o verdadeiro entendimento a respeito de nós mesmos. E não poderia deixar de mencionar o que Melanie Claire disse: a autodescoberta é um processo contínuo no qual cada camada revelada de modo de nosso ser nos traz mais próximo da compreensão completa de nossa psique. Curiosamente, essa busca pela compreensão de si mesmo não é uma ideia exclusiva da psicologia. A palavra do Senhor já nos alertava sobre a importância de cuidar do nosso interior. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Está em Provérbios 4:23. E para não fugir da minha essência, quem ama um toque de humor, quem me segue nas redes sociais sabe de quem estou falando. Aqui vai uma reflexão divertida. Se você acha que a autodescoberta é difícil, experimente viver sem se conhecer. É como dirigir um carro sem saber onde está os freios. Agora, para aprofundar ainda mais sua jornada de autodescoberta, convido você a refletir sobre as seguintes questões. Primeira questão: identifique suas reações exageradas. Quais situações em seu dia a dia fazem você reagir de forma desproporcional? E eu vou estar mandando o PDF dessas perguntas reflexivas, né? Desse capítulo primeiro, que a gente fez só apenas o primeiro capítulo. Vou mandar o PDF, as perguntas do primeiro, aí vamos ler o segundo capítulo e vou mandar as perguntas do segundo capítulo também. E vamos comigo nessa jornada de transformação através da leitura e tenha um caminho mais de esperança. Deus abençoe.